Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai estar assistindo. Eu sou Gabriel Muniz, vice-presidente do CART. Estou suprindo aqui a vaga do Alan, que é o atual presidente, que não pôde estar presente agora. Estou aqui junto com a Maria Clara, que compõe a presidência do CART como nossa tesoureira. Quer se apresentar, Maria? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu sou Maria Clara. Como o Gabriel disse, eu sou tesoureira do CART e eu faço parte do 5º período de Química no IF Campus São Gonçalo. Bom, e estamos aqui agora com a candidata à vaga de reitor, a professora Nelly. E boa noite, Nelly. Eu gostaria de pedir para a senhora que a senhora se apresentasse um pouco, a história que a senhora tem no IFRJ, num todo, aonde a senhora estudou, sua formação. Então, a palavra é sua. Então, muito obrigada, Gabriel, Maria Clara, pelo convite. Essas conversas têm sido muito boas, né, com os alunos, com as alunas, são espaços realmente de ampliação do debate e de discussão de ideias, né? E tem uma grande alegria nisso, porque o debate político está acontecendo. E no debate político, a gente vem assim, também discutindo projetos diferentes para o IFRJ, algumas linhas que a gente acha importante, né, que tenha numa gestão democrática, uma gestão que pretende esperançar a FRJ. Mas falando um pouco de mim, eu sou professora de psicologia, né, sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso em 1985, estudei ali no campus da Praia Vermelha, depois fiz o meu mestrado em Portugal, no ISCTE, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, e no ISCTE, o meu mestrado foi na área pesquisando as representações sociais da gestora em lugares de chefia. Então, representações sociais das mulheres em lugares de gestão, né? E, nesse sentido, esse próprio mestrado acaba que produziu para mim uma grande reflexão sobre essa ocupação dos espaços sociais pelas mulheres, quais são os impedimentos, quais são os processos necessários para que se amplie cada vez mais uma participação efetiva, né, das mulheres nesse campo da gestão pública, enfim, em lugares de decisão. Então, na sequência, esse mestrado foi em Portugal, né, então eu volto para o Brasil, e ao voltar para o Brasil, inicio um trabalho muito importante, com uma longa estrada no campo dos direitos humanos e da saúde mental. Num instituto, fui gestora desse instituto, Instituto Franco Basaglia, fui gestora por 15 anos desse instituto, e na condição de gestora, eu fui responsável por uma série de programas, de projetos, de implantação de serviços na rede pública, então, responsável, né, por uma série de gestão de projetos e de gestão também de pessoas, numa ideia muito, numa perspectiva, né, de contribuir com as políticas públicas de saúde mental, que basicamente foi a minha formação no campo da saúde. Na sequência, né, desse trabalho no campo dos direitos humanos, eu acabei desenvolvendo alguns projetos, intervindo em espaços manicomiais, espaços muito próximos de cárceres, né, voltados para a internação de pacientes psiquiátricos. Então, nessa intervenção, foi possível fechar esses espaços, esses que a gente chama de manicômios, né? São hospitais públicos e privados, mas participei de intervenções nesses hospitais, tanto públicos quanto privados, e na intervenção que realizamos, né, de fechamento desses hospitais e abertura de novos serviços, de novas formas de cuidar do campo da saúde mental, né, a tratar em liberdade, essa discussão muito importante, né, do tema do sofrimento mental, da loucura. Então, isso me acompanhou e, na verdade, me acompanha, né? É um campo de saúde mental, porque a partir do momento que eu entrei para o UFRJ, em 2010, também eu trouxe essa bagagem, né, essa experiência
no campo das políticas públicas de saúde mental, muito conectada com os movimentos sociais, com o movimento da luta antimanicomial, e tem no Brasil, né, uma história importante de intervenção mesmo no campo da assistência, mudando a assistência psiquiátrica, né, fechando esses espaços manicomiais. Então, eu trago essa experiência aí, uma longa estrada para o UFRJ a partir de 2010. Eu sou professora do campus Realengo, que é um campus voltado para a área da saúde. Para quem não conhece, né, são 3 cursos: fisioterapia, terapia ocupacional e também farmácia. Há também o nível médio, nível técnico, né, que são os agentes comunitários de saúde. E nesse curso dos agentes comunitários de saúde, eu trabalho o tema dos estudos culturais. Então, é um tema que eu trabalho: a saúde pública, a arte, a inclusão social pelo trabalho. Essa trajetória, né, me levou a desenvolver uma série de projetos na área das tecnologias de inclusão social. Então, hoje eu também sou bolsista de produtividade do CNPq na área de desenvolvimento tecnológico, e que me permitiu também organizar uma ITCP. ITCP é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, né? São programas universitários voltados para qualificar as ações de inclusão social pelo trabalho, voltado para grupos marginalizados. Então, pequenos grupos que produzem artesanato, catadores de lixo, né, de resíduos sólidos, mulheres artesãs, agricultura familiar. É um grande campo da economia solidária que eu faço parte, né, que eu acompanho e desenvolvo projetos nessa área. Então, é uma estrada, né, uma estrada longa, com muita experiência, e que no UFRJ também me permitiu participar como conselheira, né, da extensão. Eu fui coordenadora de extensão também no campus Realengo, e fui, durante um tempo, pró-reitora adjunta de extensão no período de 2014 a 2005, né, trabalhando na gestão do Paulo Assis. E foi exatamente nessa pró-reitoria de extensão, pró-reitoria adjunta de extensão, que eu conheci, por exemplo, a professora Ingrid, né? E a gente desenvolveu, naquela época, 2014, 2015, desenvolvemos um grande trabalho de consolidação do grupo de educação física do UFRJ. Mais ou menos assim, Gabriel, esse caminho é longo. Poderia ficar falando aqui um tempo, mas eu acho que a gente tem outros temas, né, para trabalhar, né? Sim, sim. Gostaria agora de perguntar qual é o papel do reitor propriamente dito, e, atrelado a isso, por que a senhora escolheu se candidatar para reitoria, no caso? Então, a sua pergunta, Gabriel, é muito interessante, né? Porque eu não estou me candidatando a cargo de reitor, né? É a cargo de reitora, né? Porque eu não sou reitor, sou reitora, na perspectiva de me tornar reitora, né? Então, isso é muito interessante, porque essa é uma das questões que me fez me candidatar a esse cargo de reitora, justamente por essa invisibilidade das mulheres, né, no campo da gestão. A gente, quando lê, por exemplo, o regulamento, até eu estranho um pouco, porque todo regulamento é o candidato à vaga de reitor, o debate com os candidatos. E eu não me vejo incluída aí, né? Porque eu não sou um candidato, eu sou uma candidata à vaga de reitora, porque eu não vou me transformar no reitor, não tem como, né? Eu vou me transformar, se a campanha for exitosa, em reitora. Então, uma das questões que me fez exatamente escolher, decidir, né, e firme nessa decisão de encarar esse desafio, né, de uma campanha, Esperançar a FRJ, num tempo tão curto como vocês estão vendo, né, uma aceleração desse calendário, foi justamente isso, a necessidade de ampliar o acesso das mulheres aos cargos de gestão. Então, eu acredito que a minha experiência vai ajudar também que outras meninas, outras mulheres também acreditam, né, passam a acreditar que podem assumir esses lugares de chefia. Então, esse é um elemento mesmo, de verdade, assim, né? O fato de ser mulher
e o fato de entender que a gente precisa de muita movimentação política, de luta política, para que efetivamente as mulheres sejam reconhecidas da sua capacidade de gestão, de planejamento, né, de liderança de processos coletivos. O outro fator que me levou a essa decisão, a me candidatar à vaga de reitora, foi justamente a minha experiência no Consup, nesse último ano, né? Esse último mandato, 2019 2021. Eu fui conselheira do Consup, representando o segmento docente. O Consup enfrentou um momento muito difícil, porque enfrentou todo o processo da pandemia, né? E, sobretudo, nessas fases mais duras, de muita intensidade e de muitas mortes, e de toda uma tragédia, né, sanitária, humanitária que ultrapassamos. Então, isso fez com que o Consup se mobilizasse muito para buscar soluções, para intervir, e criamos um plano de ações contínuas de enfrentamento à Covid. E nesse movimento de buscar ser muito protagonista, né, como conselheira, e buscando contribuir para a instituição para que pudéssemos ter um plano de enfrentamento, eu não me senti acolhida nesse processo. Eu não me senti podendo contribuir com a própria instituição, né? Porque, de alguma forma, esse plano acabou sendo engavetado, embora ele tenha sido portariado, ele não avançou, né? Havia uma estrutura no plano que era de formação da comissão central, e essa comissão não foi formada, e com isso, então, eu considerei que eu tive uma experiência de entendimento que uma gestão muito centralizada, uma gestão pouco democrática, uma gestão pouco participativa, de fato, não traz benefícios para a comunidade, né? E vivi isso muito de perto, porque eu tenho convicção, se o plano que desenvolvemos, né, em maio de 2020, se ele tivesse sido levado adiante, né, se tivesse sido respeitada aquela ação dos conselheiros trabalhando naquela direção, eu tenho certeza que a comunidade também ia com mais tranquilidade atravessar a pandemia, e isso não foi possível. Então, isso me produziu uma convicção mesmo, de fato, e foi o que determinou a minha decisão de fazer parte dessa campanha, de construir a campanha e de garantir o debate político, que a gente precisava ter realmente uma alternativa, né? Um espaço para apresentação de um projeto de gestão alternativa, com muita democracia, com muita participação, transparência e, sobretudo, com saúde e defendendo as boas práticas de gestão. Então, é isso, esses dois movimentos. Entendi. E quais são as propostas da chapa para o mandato? Então, essa pergunta eu gosto muito, Gabriel, porque eu vou falar uma coisa e você vai dizer assim, não concordo ou concordo, tá bom? Está super aberto para você dizer. Que é assim, nós construímos um programa que tem 4 fundamentos, 4 pilares, 4 eixos orientadores, né? Quais são esses eixos? Democracia e emancipação, atenção à saúde da comunidade e acolhimento, e o 4º eixo, que são as práticas democráticas de gestão. Então, são 4 pilares. Esse entendimento de organização do nosso programa de gestão nesses 4 pilares, o que a gente está dizendo? A gente está assumindo compromissos com a democracia, com uma educação crítica transformadora da realidade, né, a emancipação, com a necessidade de desenvolver programas e planos de saúde e de atenção à comunidade, né? E um quarto eixo, um quarto plano, né, é garantir as boas práticas de gestão. Se a comunidade tem esse entendimento, se isso consegue chegar à comunidade, a comunidade entende, olha, esse projeto de gestão tem 4 compromissos, são 4 compromissos: democracia, educação crítica, eu estou muito cansada, gente, emancipatória, né? Educação crítica e emancipatória, atenção à saúde da comunidade e às práticas democráticas, isso dá um desenho, pelo menos dá para mim, um desenho na cabeça das pessoas, que elas vão saber exatamente o que cobrar, né? Vão poder cobrar democracia, porque tem um compromisso, vão poder cobrar uma educação de qualidade, porque tem esse compromisso,
vão poder cobrar que haja saúde, que haja ambientes saudáveis na instituição, que haja saúde mental, porque tem esse compromisso. E tem o compromisso de práticas democráticas. Então, eu acho que é um compromisso social muito claro e transparente, né? E dentro desses 4 eixos vão as propostas específicas. Como a gente está aqui conversando, né? Com Maria Clara, conversando com você, Gabriel, eu acho que eu vou pensar as propostas que estão relacionadas mais ao segmento estudantil, né? Porque aí a gente conversa mais diretamente, né? Então, no eixo democracia, qual é a proposta que está diretamente ligada ao segmento estudantil? É a nossa iniciativa de criar um conselho de assistência estudantil. Esse conselho de assistência estudantil ainda não existe. Existem vários conselhos de instituição, né? Existe conselho de extensão, existe conselho de pesquisa, existe conselho de ensino, mas onde está esse conselho de assistência estudantil, que seria o conselho estudantil, né? O conselho dos estudantes? Para que efetivamente a gente tenha uma estrutura dentro da gestão que possa garantir um acesso muito sistêmico dos estudantes, das suas demandas ao campo da gestão, porque isso não existe até esse momento, né? Muitas vezes vocês, para chegarem até a gestão, têm que fazer um tipo de pressão, ou têm que fazer um tipo de esforço, e pode ser recebido, ou pode não ser recebido, ou então tem uns fóruns, mas isso não acontece de uma forma regular. Não, acaba essa história, né? Vamos fortalecer e vamos garantir, por conta do nosso eixo democracia, que haja democracia também na participação dos estudantes na gestão. Como é que a gente garante isso? Garante pelo Conselho de Assistência Estudantil. Junto a isso, também garantir uma diretoria de assistência estudantil que tenha mais poder, né? Tenha mais capacidade de decisão, que possa também propor, né, a construção dessa política, que possa, de fato, garantir um bom planejamento, né, e uma boa sistematização da questão das bolsas. Então, a gente tem aí, no eixo democracia, essas propostas diretamente ligadas a essa ideia de facultar um acesso igualitário e democrático dos estudantes, das estudantes, ao campo da gestão. Ainda no campo da democracia, tem uma outra proposta, que é bem interessante, que a proposta vai ter que se fazer estudos iniciais, né, mas o compromisso é esse, que todos os alunos e todas as alunas possam ter um acesso de um e-mail institucional, né? Porque vocês acessam o sistema, vocês precisam de um e-mail, né, com domínio público, isso facilita vocês também entrarem, né, nos bancos de dados, nos bancos das revistas acadêmicas, enfim. É como se a gente pudesse entender, e é assim que realmente a gente entende, que quando um aluno tem a sua matrícula, essa matrícula é também um dispositivo de direitos, né? Não é só um número, é um dispositivo de direito que tem que agregar esses elementos. E o e-mail institucional é um direito, é o direito à comunicação, por um lado. Junto com isso também, a gente precisa ampliar essa ideia da comunicação como um direito. No IFRJ hoje, a gente tem muita dificuldade de se comunicar entre nós, né? Vê agora essa questão das eleições, só agora que as listas foram liberadas. Qual é a dificuldade das pessoas poderem se falar? Por que as pessoas não podem se falar? Por que as pessoas não podem, né, contar com uma comunicação ampliada? Então, essa é uma questão diretamente aí ligada, né, à democracia e à participação estudantil. Democracia no eixo 1. Quando a gente vai para o eixo 3, que é saúde e acolhimento, também temos aí propostas muito voltadas para o segmento estudantil, sobretudo a ideia de que a gente tem que estabelecer, né, traçar aí uma política, a Ingrid também pode ajudar muito nisso, né, porque está ajudando nessa construção, uma política uma política institucional, pedagógica, de esporte, de lazer, de cultura, né, produzir arte no Instituto, construir os festivais, construir os encontros, né, de música, de poesia, de dança, fortalecer todo esse campo da arte e da cultura, muito pensando essa questão da sociabilidade dos alunos e das alunas, que vem no processo também de sofrimento, né, pela questão do confinamento de uma restrição, né, desse convívio social. Então, são
propostas, né, vinculadas diretamente ao segmento estudantil, com essa ideia também da gente ter estudos e compromisso de uma maior e uma amplitude aí da inclusão digital. Hoje entendido também como uma questão de direitos humanos, né? Vocês viram no início a minha dificuldade, a internet caiu, como que isso inviabiliza, nem todo mundo tem acesso, né, à internet. Então, isso é uma questão também de ampliar o acesso à informação e acesso a poder também a se comunicar, a ter condições, né, de acessar o conhecimento via as tecnologias digitais. Então, acho que é um pouco, teria muito mais coisa, assim, Gabriel, mas assim, mas eu gostaria, assim, optei por falar diretamente a vocês, né, o segmento estudantil. Porque depois a gente, na pergunta que vocês, nesse próximas perguntas, a gente vai desenvolvendo mais o projeto também, o programa. Muito bom, Meli. Eu gostaria de saber, de todas as propostas que a senhora tem, qual que é o maior objetivo do mandato da senhora? Assim, qual que você vai chegar no mandato, primeiro dia, e já vai começar a agitar para fazer de tudo para dar certo? Então, vocês são uns amores. Eu não sei de onde vêm essas inteligências todas para fazer a pergunta certa na hora certa. Então, assim, vou te falar e vou te responder pelo que já está escrito, tá, Gabriel? Você, no nosso programa Esperançar FRJ, no eixo 4, tem o último item, que é um item das ações estratégicas emergenciais, né? Quais são as ações estratégicas emergenciais? É aquelas que a gente vai chegar e vai ter que fazer de imediato, né? Então, a primeira ação que a gente está propondo é justamente dimensionar, a partir, né, de uma linha de integração, de pesquisa, de extensão de ensino, dimensionar o impacto da APNP na saúde do trabalhador, da trabalhadora, do aluno, da aluna. Assim, o primeiro compromisso é iniciar de imediato algum sistema de identificação desses impactos, né? E a partir de mapeamento desses impactos, a gente poder dizer com muita clareza e com muita responsabilidade como estão os alunos, como estão as alunas, o que se passou nesse período de 2 anos, como estão também, né, os servidores, as servidoras, o que se passou. Essas pessoas foram afetadas pelo luto, essas pessoas foram afetadas pela crise econômica, essas pessoas ainda estão vinculadas à escola, essas pessoas estão com dificuldades de acessar a escola, essas pessoas tiveram que tomar decisões que impedem hoje, né, de estar vinculada à escola e pode ser feita alguma coisa. Então, assim, essa primeira ação de imediato é convocar a comunidade, convocar os dispositivos que o próprio FRJ já tem, porque o FRJ tem como mapear, né? Tem estruturas para fazer isso. Identificar exatamente a dimensão desse impacto na vida da comunidade. E, a partir daí, construir soluções para acolher essa diversidade de problemas que a gente acredita que tem, né? Justamente por a gente estar vivendo uma tragédia sanitária, humanitária muito importante, né? Então, é a primeira ação que a gente pensa em desenvolver como estratégias e ações imediatas. Tem mais, né? Mas, digamos assim, tem um conjunto. Mas essa eu acho que vai orientar a gente. Entendi. Uma coisa que eu queria saber também, que é muito importante, pelo que a senhora gostaria de ser lembrada em relação a todo o trabalho que a senhora já teve e talvez tenha no IFRJ, pelo que a senhora quer que chegue daqui a 10, 20 anos, o pessoal olhe para trás e fala assim, mas a Nelly fez isso, e isso mudou a história. Eu gostaria de ser lembrada como a reitora que conseguiu trazer de novo a esperança para o FRJ, que conseguiu trazer de novo a democracia viva para o FRJ, e que conseguiu de novo trazer a vida, né, a esperança política no FRJ. Em parte, inclusive, a gente já conseguiu isso, né? A gente já consegue isso quando vai propor uma campanha. Assim, a gente pode reconhecer que essa campanha não estava prevista, né?
Não havia ainda uma construção de uma oposição, de uma campanha alternativa. Então, a proposição de uma campanha alternativa impôs a necessidade do debate, impôs a necessidade das pessoas também se mobilizarem. Né? Vocês estariam imaginando que estariam entrevistando um candidato, a candidata, né? Isso aconteceu em função de uma mobilização e de um acontecimento, né? Porque se você tem chapa única, você praticamente nem valoriza muito o seu voto, né? Porque é uma chapa única, vai acontecer o quê? Agora, quando tem uma outra chapa, você já entra na necessidade de pensar, de olhar, né? de prestar atenção, mas o que essas pessoas estão falando, qual é o diferencial. Então, eu penso que eu gostaria de ser lembrada, de primeiro momento, a reitora que conseguiu afirmar a democracia no FRJ e, com isso, conseguir agregar as pessoas, trazer um projeto de fato da comunidade, trazer essa ideia do bem comum para a valorização do bem comum, né? A comunidade também se vê como um patrimônio que e a partir daí também se implicar mais nas relações, né? Nas relações de trabalho, de convívio. Então, eu acho que seria isso, assim, pensando a reitora que possibilitou que o FRJ, de novo, pudesse voltar a sonhar e a querer estabelecer projetos de futuro, de bem viver. Eu penso que é isso. Muito bom. Agora, voltando um pouco, a senhora já tinha até falado a respeito que um dos principais problemas do IFRJ hoje, e sempre foi, são os obstáculos na comunicação. Eu ia perguntar como a senhora avalia, né, essa comunicação entre o corpo discente e o corpo docente, mas a senhora já falou um pouco. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais a respeito das propostas que a senhora tem para facilitar essa comunicação. Então, algumas linhas, né? Essa questão da comunicação está no eixo 4, as práticas democráticas de gestão. Então, assim, primeiro a gente tem um projeto institucional de comunicação, um plano institucional de comunicação. A comunicação é muito importante. E a comunicação não pode ser a comunicação personalista, né? Da figura da reitora, da figura do reitor. É uma comunicação que dê possibilidade à própria comunidade se conhecer, se reconhecer, se identificar, a comunicação entre pares. Por exemplo, assim, a gente tem dificuldades hoje, assim, como conselheira, né? Por alguma razão, uma vez eleitos, né? A gente não tem mais, a gente não consegue mandar e-mails para a própria comunidade, porque esses e-mails não estão liberados, né? Para um conselheiro ou uma conselheira. É inexplicável como que um conselheiro, uma conselheira eleita, né, pela comunidade, depois não pode se comunicar com a comunidade porque não tem acesso. É um pouco inexplicável. Então, essa ideia de uma democracia radical, né, acesso à palavra, acesso à voz, acesso às decisões, compartilhamento de ideias e proposições, essa é uma linha de trabalho. Então, a comunicação institucional, ela ampliada, e que a comunicação também, essa comunicação ampliada, institucional, que também permita dar visibilidade ao trabalho das equipes, né? Cadê uma publicação interna do IFRJ mostrando o valoroso trabalho das equipes, das pessoas? Cadê uma revista interna, por exemplo, apresentando os incríveis trabalhos que vocês, alunos e alunas, desenvolvem, né, nos campi? Cadê essa ideia, né, de que a gente tem que dar visibilidade a essas produções, visibilidade às boas práticas, a partir de revistas, né, sistematizadas que possam dar acesso, que outras pessoas tenham acesso a essas produções. Então, eu entendo que sim, que a gente precisa de um projeto mesmo de comunicação institucional, que não é um projeto de comunicação em cima das atividades do reitor ou da reitora, né? Não faz muito, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Mas, com certeza, faz muito sentido uma comunicação voltada para a comunidade, para dar visibilidade às ações realizadas pela comunidade. Eu teria que pensar melhor, assim, sabe? Assim, se é esse também um grande problema, assim,
estou dizendo assim, esse é o grande problema, porque eu acho que o grande problema mesmo é a questão da democracia, é a falta da democracia. Né? A gente tem conselhos muito esvaziados, a gente tem fóruns coletivos muito desvitalizados. Então, eu penso que o principal problema hoje do FRJ é a falta de democracia real, falta de participação da comunidade real nas decisões relativas à sua própria vida institucional. Essa comunicação precarizada já é consequência dessa falta de uma democracia radical vivida, né, na instituição. Então, eu acho que é um pouco, eu diria que a sua pergunta, né, respondendo bem, né, o grande problema, democracia, falta de democracia. Entendi. Eu ia pedir agora para a senhora apontar um defeito nas instituições que a senhora deseja mudar durante o mandato e uma qualidade que a senhora gostaria de manter. Uma qualidade, vou começar pela qualidade. Uma qualidade que a gente precisa reconhecer é justamente a potência e os saberes, né, e as capacidades dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Somos corpo técnico, né, o corpo de trabalhadores e trabalhadoras, em torno de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, somos muitos, né? E há muita potência de trabalho. Então, eu acho que o FRJ tem excelentes equipes, tanto equipes técnicas como equipes pedagógicas. E essas equipes realizam trabalhos muito importantes. Então, essa é uma qualidade, a competência das pessoas, né, suas potencialidades. Então, é importante manter o trabalho dessas pessoas, né? Manter o trabalho, reconhecer a excelência do trabalho dessas equipes. Então, eu acho que é isso, né? Essa qualidade eu localizo nessa força de trabalho, tanto relacionada aos aspectos administrativos, né? Tem pessoas muito dedicadas ao FRJ, como também ao corpo docente, né? E vocês que são assim, né? São essa janela aberta, né? Para a criatividade, para o mundo, conhecendo o mundo, que é uma coisa muito bonita, né? De estar junto. Então, isso também, assim, a gente tem uma linha, Gabriel, a gente vai chegar lá porque você tem uma pergunta falando de extensão, vou esperar, porque você já tem uma questão relacionada a isso. Desculpa, eu falei o defeito, né? Qualidade ou defeito. Nas instituições, você diz no IFRJ? Isso, no IFRJ como um todo. Como um todo. Como um todo, eu acho assim que muitas vezes é a falta. Isso realmente eu penso de verdade assim mesmo, né? Umas vezes, assim, eu acho que é uma falta de uma certa distinção entre o público e o privado, né? As pessoas, às vezes, se apropriam dos seus espaços de trabalho como se fosse um trabalho particular, ou um trabalho dela, ou questões dela, ou um feito dela, ou um mérito dela, né? É como se a gente não conseguisse distinguir, né, que numa instituição pública, numa instituição pública, essa instituição ela é da comunidade, né? Ela é um patrimônio da comunidade, ela tem que ser regida pela gestão pública, pela imparcialidade, pela impessoalidade. Então, me parece que, às vezes, esse defeito, né, eu acho que é um defeito mesmo, de uma não distinção desse espaço entre o público e o privado. Então, as pessoas privatizam as relações, as pessoas privatizam os espaços, as pessoas privatizam, né, inclusive, saberes, não compartilham. Então, eu acho que, assim, eu penso que esse é um defeito, mas também que a gente pode desmontar isso com reflexões, com trabalhos, né? Pensando em cursos de capacitação, o que é uma instituição pública, o que é uma gestão pública. Eu acho que a gente precisa também de tomar isso como um campo de reflexão, né? Para a gente também aprender, né? Sim, sim. Agora, vamos para duas perguntas que
Inclusive, eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do jornal, porque lá no nosso campus, o CART organizou um jornal, e aí a gente tem toda uma equipe lá, equipe de redação, equipe de edição, que nos ajudaram muito, né, a organizar essas entrevistas. E nós divulgamos um Google Formulários pedindo para os alunos mandarem perguntas e selecionamos duas. E agora nós vamos para as duas perguntas dos alunos, que é justamente essa que a senhora falou da extensão, essa primeira. Em relação aos projetos de extensão, caráter cultural, social e educativo, o que a candidata pensa a respeito dos projetos que abordam temas sobre homofobia, racismo, machismo no ambiente escolar? Lembrando que projetos como este contribuem e já contribuíram muito para a formação dos estudantes como indivíduos na sociedade. Pergunta maravilhosa. Então, essa pergunta está localizada lá no eixo 3, de atenção ao cuidado, à saúde, né? Então, propostas voltadas para enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual, de violências de gênero, né? De violências relacionadas a LGBTQI, mais fobia, a questão das desigualdades raciais, sociais. Então, a proposta concreta para o enfrentamento é justamente fomentar e estruturar de forma sistêmica os núcleos de inclusão social que trabalham, né, com esse tema. Então, na nossa gestão, Esperança FRJ é uma ação muito sistêmica, muito consistente de tornar esses núcleos fortes e potentes, né? NEABI, né? O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NAPNE, o Núcleo de Atenção às Pessoas com Deficiência, no GED, os núcleos, né, de questões de gênero e diversidade, e os NEANs, que a gente também vai investir, que é o Núcleo de Educação Ambiental. Então, esses núcleos que trabalham a inclusão social, eles precisam subir um patamar, né? Eles não podem ser núcleos só voltados para eventos, ou que têm poucos recursos, ou que têm dificuldades de infraestrutura. Eles devem realmente ser uma política de incentivo e fomento a esses núcleos, porque eles estão ligados a esse eixo, né? Esse eixo também de cuidado da comunidade. Então, qual é a ideia, né, junto desses núcleos? É que eles possam também se deslocar do campo da extensão para o campo do ensino, exatamente como faz quem formulou a pergunta, né? Cada vez mais esses núcleos sejam núcleos formadores, formando consciências críticas, contribuindo para que haja diminuição das intolerâncias, né? Diminuindo as ocorrências de violência de gênero, de raça. Então, a gente acredita que a forma, né, de contribuir é fortalecendo esses núcleos que têm essas temáticas, né, que trabalham com essa temática, e enfrentando a questão do assédio, né, nesse eixo aí do cuidado, cuidado com a comunidade, né, de atenção à saúde, que esses fatores são fatores de muito sofrimento, de produção de muito sofrimento. Essa pergunta é excepcional. A gente pode chamar esse aluno, essa aluna que formulou a pergunta, para ajudar a gente na construção dessa política, porque já fez o grande desenho. Foi muito boa a pergunta, realmente. Próxima pergunta. A candidata deve estar por dentro, obviamente, da situação atual do nosso país, que a pobreza cresceu absurdamente, os alunos mais carentes da nossa instituição ainda estão mais fragilizados, seja pelo vírus ou pela violência nas comunidades. O estado psicológico desses alunos está inimaginável, não somente dos estudantes carentes, mas para todo o corpo estudantil do IFRJ. O que a candidata sugere para atender a esses estudantes da melhor maneira possível, para que eles continuem sendo produtivos? E tendo em vista também, né, a alta evasão estudantil e tal, o que a senhora tem em mente quanto a isso? Então, isso é justamente a primeira ação estratégica, né, que a gente tem no programa,
que é dimensionar esses impactos na vida dos alunos e das alunas, exatamente como a pergunta coloca, né? Mapear esses efeitos, identificar, né, quais são essas demandas e ter as soluções, né, para diminuir o nível desse sofrimento. Aí tem questões muito graves e muito sérias, né? Tem a questão da segurança alimentar. O FRJ tem que enfrentar essa questão da segurança alimentar, né? Porque tem, de fato, o aumento da fome, tem, de fato, os retrocessos econômicos, tem o empobrecimento da família, que isso leva à evasão, porque muitas vezes esse adolescente, né, ou essa adolescente tem que trabalhar, né, tem que ajudar na economia da casa, isso, aliás, é o mais comum. Então, assim, é uma pergunta muito pertinente, porque faz o desenho de todos os problemas. Então, a gente precisa, de imediato, conhecer essa realidade. A gente não naturalizar, voltamos à vida normal, vida presencial, nada aconteceu. Aconteceu uma coisa muito grave no país, aconteceu uma pandemia, né? São muitas famílias enlutadas, há um processo de dor e de aumento dessa dor, de sofrimento, de carga de sofrimento mental sobre as pessoas. Então, é preciso ter realmente um plano de saúde, trazer a saúde para a comunidade. E aí, né, a saúde para a comunidade, aí é a promoção da saúde. Conversar muito com os profissionais de saúde, porque tem esses recursos, né? E já de antemão, a gente já tem um entendimento que esse retorno, quando ele acontecer, né, de forma presencial, ele tem que ser um retorno com muito acolhimento, por definição, né? Temos que criar formas de receber esses alunos e essas alunas numa condição de produzir muito conforto, né? E produzir muito bem-estar, chamado bem-viver, né? E aí a gente tem como fazer isso com a arte, com a cultura, com o esporte, né? Com os festivais de música, de poesia, de literatura, porque são formas curativas, né? De também cuidar das pessoas nesse momento muito difícil. Então, me parece assim, Gabriel, que a gente tem esse desenho, esses indicativos, que a gente pode realmente assim fazer uma aproximação cuidadosa com a comunidade e poder identificar essas demandas e criar essas soluções, né? Sobretudo assim, convocando a própria comunidade também para se implicar nesse processo, a partir de uma afirmação da radicalidade da democracia e da emancipação, né? De uma educação crítica social. Muito bom, Nelly. Agora, para encerrar, gostaria de pedir para a senhora que a senhora fizesse aquele merchan básico, né? Como que a senhora convenceria um candidato a votar na senhora? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque faz a gente se posicionar, né? E faz a gente afirmar o nosso desejo. Então, eu diria que nesse momento muito excepcional da vida, né, da história do país, que estamos num momento pandêmico, pós-pandêmico, com muitas demandas, com muitas necessidades de acolhimento, é muito importante uma reitora que já tenha essa estrada, esse caminho da humanização, das relações humanas, né, bem afetivas, bem cuidadas, bem acolhidas, e que na condição de reitora, por ser eu, Nelly de Almeida, a candidata vim te esperançar, trago esse elemento aí de muita esperança e de entendimento que a gente pode ser feliz, que a gente pode ter esses ambientes saudáveis, que a gente pode ter a garantia desse bem viver, e eu acho que isso eu estou muito habilitada e preparada para isso, para ser uma reitora que vai esperançar o IFRJ. Entendi. Qual que é o número da chapa da senhora mesmo? Nelly 20. Chapa 20. É isso. 20 esperançar. Vou dar a palavra agora à professora Ingrid. Sim. E também a professora Dilma. São as nossas companheiras de chapa. Garotada, boa noite, boa tarde, bom dia, Nelly, Dilma, Gabriel, Maria Clara.
Então, teria muitas coisas para contribuir aqui, mas eu acho que vou direto ao ponto, né? Com a minha comunidade, que são os meus alunos e alunas do Campo São Gonçalo. Temos aí um grupo jovem que não nos conhece ainda, efetivamente, mas temos 2 representantes aqui que conhecem muito a equipe de educação física, eu vou ter que falar dela, porque eu a represento, né? Então, Gabriel e Maria Clara, um pouco do que a Nelly está falando é muito da experiência do que a gente vive na nossa escola, do ponto de vista das relações entre a música, entre a arte, a educação física, entre o simbólico, entre o acolhimento, entre a sociabilidade e a criatividade. Então, as atividades, Nelly, a gente tem uma coisa chamada de jogos internos, que é quando eles são protagonistas do processo de aprender e ensinar. Né? Quando eles se organizam na escola, eles montam um evento de acordo com matemática, e nós somos condutores e construtores ao mesmo tempo desse processo junto com eles. Eles reorganizam o espaço, eles ornamentam, eles pensam na alimentação para os meninos e as meninas que têm dificuldade de ter condições de acesso à alimentação, eles fazem brincadeiras, jogos, música, arte, e alugam brinquedos e pegam dinheiro através das rifas, eles fazem, eu sempre falo que o Paulo Freire fica andando quando os jogos acontecem dentro dos espaços da escola, porque é exatamente o espaço que eu acredito, nessa escola viva, nessa escola emancipatória, nesse espaço onde o aluno é protagonista. E temos nós, como os adultos, e professores e professoras, para poder fazer essa troca, esse diálogo. Então, eles são muito felizes através desses eventos, então vocês podem ter certeza, Gabriel, Maria Clara e os alunos que estão aqui, que parte daquilo que a gente desenvolve na escola, a gente vai tentar trazer para esse espírito da Proex, né? Que é um diálogo direto com vocês, conseguir fazer projetos que não sejam só eventos. Os eventos são muito importantes, mas vocês sabem disso, que o evento ele é um processo das aulas de educação física. Então, quando a gente vai para o intercâmbio, por exemplo, e que o Campo São Gonçalo nunca foi chamado a atenção, nunca foi penalizado por nada ao longo de 8 anos, eu e Farré temos muita orgulho de todo o processo de educação física escolar que a gente desenvolve com vocês, porque a gente sabe que isso reverbera na atitude ética e moral que vocês têm com relação aos adversários, entre aspas, com os colegas de outros campi, como vocês se comportam com relação ao cotidiano das aulas ou dos eventos. Para nós, o evento faz parte do nosso processo, porque é uma política que nós temos pedagógica dentro da nossa unidade, e é isso que a gente quer fazer reverberar para toda a instituição. Então, esse clima que a gente tem no nosso campus, que só nós sabemos como é, né? A gente tem a intenção de caminhar com isso. Então, sim, faço parte da chapa da Nelly, acredito nos ideários que a Nelly está colocando, porque são os meus no meu cotidiano escolar. Então, eu aqui peço o voto de vocês para a Nelly, claro, né, a chapa 20, esperançar, para que a gente, de fato, possa fazer da educação física, da arte, da música, do corpo, do lazer, tanto do nível superior, né, quanto do médio técnico, do EJA e o pós-médio, de fato, com que vocês possam ter uma articulação política de trabalho prolongado. Nós tivemos isso quando a Nelly foi pró-reitora adjunta, foi aí que foi criado a coordenação de ação esportiva, foi dentro da gestão da Nelly que isso foi criado, e a gente tem até hoje a gestão do Almada, né? A gente conseguiu a permanência, e esse espaço foi fundamental para que a gente continuasse com os nossos projetos da educação física, mas agora a gente quer mais. A gente não quer educação física deslocada fazendo evento. A gente quer uma comunicação, né, do intercamp e também uma comunicação direta com as áreas que são muito afins e que vão proporcionar mais saúde e mais acolhimento. Por exemplo, nosso projeto Respira, estou fazendo a propaganda, né? O projeto Respira meio da Flávia Turiano. A gente não quer que seja um projeto das professoras do campus São Gonçalo que desenvolvem aspectos da saúde mental no processo da pandemia. A gente quer que esse projeto seja ampliado para a instituição através dos núcleos de saúde, e aí junto com os núcleos, com o NEAB, com o NAPNE, porque eles são os grandes promotores da divulgação e do olhar crítico sobre isso. E não ficarem abaixo, a gente tem que ficar fazendo comunicação com eles. Não. Eles têm que estar junto com a gente. Quando a gente pensar, por exemplo, os jogos, né, dentro da nossa unidade, a gente pensa muito nessa questão da acessibilidade, né, Gabriel e Maria? A gente sempre pensa na acessibilidade, mas seria muito melhor, né, numa gestão maior, que a reitoria, claro, a gente está falando só da localidade, que esses núcleos têm protagonismo no processo de construir junto com a gente. Olha, a gente tem que ter essa temática tem que estar deslocada, tem que estar sendo discutida dentro do processo educacional, porque nós somos uma instituição de ensino
pesquisa, extensão indissociados. E esse é o nosso grande diferencial de uma escola municipal, de uma escola estadual, de uma escola particular. Por isso que vocês estão aqui com ensino de tanta qualidade. Então, assim, vote 20, vote Nelly de Almeida e vote no Projeto Esperançar. E eu, particularmente, estou muito feliz, porque com eu já falei isso para a Nelly, já falei para os colegas, que reativar essa questão política num momento tão doloroso que a gente está passando nas nossas vidas com a pandemia, para mim está sendo um ato curativo. Então, eu estou muito feliz de estar podendo militar, de estar podendo participar de grupos, de mandar e-mail para vocês, de conversar, de mandar WhatsApp, e de rir junto, e de ver questões que a gente não tinha descoberto ainda, de ter ideias, né, Gabriel? A ideia que a gente teve de fazer os jogos, recuperando os mais antigos e trazendo o grupo mais antigo para trazer a garotada mais jovem que não conhece, para a gente não ter um espaço histórico, né? Uma quebra histórica de 2 anos. Então, assim, isso tudo se deu porque a gente está tendo esse canal de diálogo, porque a gente abriu um momento no tempo da história para falar daquilo que é essencial para a gente, do nosso cotidiano. Então, essa experiência também desse momento da eleição está abrindo os canais de maior contato entre nós. A gente estava muito fechado, né, por conta da pandemia. Isso já está valendo, mas claro que a gente quer ganhar, né? A gente não quer só pensar nas questões, a gente também quer colocar em prática. Então, vote Nelly, vote 20, Nelly de Almeida, vote 20, vote no Projeto Esperançar. Muito bom, professora. Agora, com toda essa interdisciplinaridade, passo de uma professora de educação física para uma professora de português. Dilma, contigo. Primeiro, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de expormos aqui as nossas ideias, né? Expor a ideia da campanha Esperançar. E dizer que eu estou muito orgulhosa de vocês, né? Pelo crescimento político de vocês, pelo engajamento dessa escolha tão importante para a nossa instituição, que é a escolha de um reitor ou de uma reitora, né? Eu queria dizer que eu voto 20 porque eu conheço a Nelly há algum tempo, né? Sei da sua luta dentro da instituição, não só como gestora, mas também como conselheira, como coordenadora do sindicato também, como uma pessoa que sempre primou pela inclusão, pela democracia institucional, sempre brigou por isso, né? E muitas das vezes até repelida por esse empenho dela. Então, acredito que hoje, se nós tivéssemos Nelly reitora nesse processo de pandemia, nós estaríamos com outra forma de lidar, né? Com outra forma de acolhimento, porque todo esse processo foi muito doloroso para todos nós, né? E eu deixo marcada aqui a minha saudade que eu estou de vocês. A Ingrid também tem falado bastante disso, né? E tenho certeza que hoje nós estaríamos procedendo de outra maneira, de formas mais acolhedoras nesse processo pandêmico, né? Se ela hoje estivesse reitora. Mas as coisas acontecem, cada coisa a seu tempo. Então, eu voto 20 porque eu acredito na Nelly enquanto pessoa competente para estar à frente dessa instituição. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Índio. Obrigada, Dilma, né, por esse apoio, o apoio de mulheres a uma mulher. Então, muito obrigada pela solidariedade, né? Me sinto representada, Nelly, por isso. Nossa, não precisa nem falar, né? Mas nós, da educação física, ocupamos um espaço das mulheres. Historicamente, era um espaço dos homens, né? E a gente agora, com essas, quer dizer, com código de vaga, abertura, como isso tudo é muito importante, né? E se os meninos repararem, as meninas, a gente tem um corpo docente intercamp, onde a gente tem maior equilíbrio hoje entre as mulheres e os homens na educação física. Já estamos um pouquinho mais até. E é sempre bom no aprendizado, né, coletivo. Então, é isso. Bom, gente... Dilmãe, né? Hã? Estou falando para o Gabriel, vocês me chamam de Dilmãe, né? Então, assim, sentir-se cuidado é muito bom, tá? Não é à toa, Nelly, que a gente, aqui em São Gonçalo, eu trabalhei no colegiado, retorno da educação física na fase 1. Eu acho que é o único campus que vai votar na educação física na fase 1, assim, porque é uma necessidade dessa entrada, porque é um caminho do acolhimento, né? Para além da questão do conteúdo formal, né? Porque acho que agora o que a gente pode fazer é muito mais do que pensar no conteúdo formal.
E Com aí certeza. eu consegui, via colegiado, eu e o professor Farré, que as turmas que podem voltar na fase 1 vão voltar com a educação física na fase 1, porque a gente entende a importância de uma escola técnica, como a gente ganhou espaço também, né, claro, né, com muito trabalho dentro da gestão interna do Campus São Gonçalo, quanto nessa comunicação de todos os campos, essa força que a educação física ganhou em intercamp, para que a gente pudesse ter esse momento de fala, né? E assim, quando a gente fala, Gabriel, a gente é ouvido dentro do colegiado, né? E isso é muito importante, que a gente está dentro de uma área técnica, como a gente quer quebrar essa barreira também do tempo, né, Nelly? De que a gente não precisa ficar lutando porque é uma escola técnica, né? A gente tem que ter espaço igualitário, democrático, somos todas as disciplinas que estamos aqui para desenvolver autonomia, desenvolver liberdade, desenvolver criatividade, desenvolver criticidade, desenvolver alegria e a vida pela adolescência, que é a melhor fase do que a adolescência que vocês vivem, / juventude. Então, assim, eu estou morrendo de saudade de vocês sabem disso, né? Então, aqui eu já estou até ficando emocionada. Bom, eu vou estar encerrando aqui a entrevista. Candidata Nelly, toda a sua chapa. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa noite. É isso, boa noite a todos. Obrigada, Gabriel. Boa noite, Maria Clara, boa noite, Ingrid, Dilma. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes com o debate público e político do FRJ. Esperançar FRJ 20. Já pode encerrar, tá, Ingrid? Tá. A gravação.